Game Over Brasil! Como é que vocês vão? Hoje a gente não vai falar de um artigo específico, mas um pouco da visão que eu tô tendo nos estudos e tudo mais sobre a possível guerra civil nos Estados Unidos, né? Imagine que o país lá está tendo uma ruptura de dentro para fora. Os Estados Unidos está tão acostumado a sempre combater as injustiças fora, né? Então ele está sempre falando que a democracia nos outros países não funciona e eles têm a solução, invadem, enfim, e fazem diversas coisas. Hoje a gente vai conversar um pouco do que está acontecendo lá e o que pode acontecer com o resto do mundo, ou o que isso afeta o resto do mundo, né? A política de imigração hoje nos Estados Unidos está sendo muito atacada, tanto o presidente Trump forçando o ICE. Para quem não sabe, o ICE é um órgão que está regulamentando os imigrantes, então é uma fiscalização aduaneira, fiscalização ali de quem entra e quem sai, e eles que estão sendo responsáveis por algumas prisões e deportações. Então já tivemos movimentos contra o ICE no passado, né? Hoje elas estão passando para um outro nível, né? Então Los Angeles começou, né? Já tem um vídeo só sobre como começou os protestos de Los Angeles de 2025 e agora isso está se espalhando para o resto do país. Nesse último final de semana tivemos alguns protestos com o No King. Para quem não sabe o que é o No King, é um grupo de manifestações ao redor do país dizendo não vamos ter um rei. Quem seria esse rei? O rei seria o presidente Trump. E isso vem gerando muitos conflitos, né? A imigração batendo forte nos imigrantes. Os imigrantes ficaram acuados, eles resolveram responder, e essa resposta nada mais é do que mais fogo, mais lenha para o presidente Trump ir lá e falar, ó, tá vendo? Os imigrantes, eles são um problema, então eu tenho que combatê-los. Tanto que ele federalizou a guarda do estado da Califórnia e mandou essa guarda para lá, para deter esses manifestantes. Esses manifestantes não são só pessoas que estão lá como imigrantes ilegais. Eles têm ONGs, eles têm parentes que estão legais no país, que estão também nessas manifestações. Então mais um capítulo dessa panela de pressão da sociedade americana. Lembrando, eles estão muito divididos. A última eleição mostrou isso. Apesar do presidente Trump ter uma vasta maioria dos votos, isso não isenta o resto da população de concordar ou não com o presidente. Por quê? Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a eleição não é obrigatória. Você não é obrigado a votar. Apesar de você ter vários métodos de votação por carta, você pode votar uma semana antes, você tem um período para ir votar, você não precisa votar naquele dia específico, naquela hora. É diferente. Porém, tem muita abstenção de votos, como aqui no Brasil tem. Então, no último final de semana, tivemos os protestos do No Kings. Esses protestos foram organizados através da internet. E o que chamou a atenção foi como é que eu vou falar isso de um jeito que não seja desmonetizado? Um atentado a dois políticos, na verdade, dois políticos e seus familiares, por teoricamente, uma pessoa que gosta das leis do Trump. Então ele baleou um senador e sua esposa que estão no hospital no momento, e um congressista foi vítima desse mesmo autor, né, desse crime. O que acontece? Isso coloca mais lenha na fogueira. A partir do momento que, independente do lado que você esteja, que fique bem claro isso, a partir do momento que você cruza essa linha da violência, ela não tem mais volta. Ela vai sempre gerar mas eu fiz isso porque ontem o cara me fez isso, entendeu? Então, tipo, eu
cometi esse crime contra a vida do meu adversário, porque há 2 meses atrás outro cara cometeu o mesmo crime com a pessoa que eu gostava. Então isso gera uma crescente muito grande. E no final das contas você nem sabe quem começou o quê. No final das contas você só entende que a sociedade está totalmente dividida e até mesmo num conflito. Lembrando que nos Estados Unidos já teve a Primeira Guerra Civil e agora se encaminha para uma segunda. Por que eu digo isso? Porque você vê que os políticos, eles americanos, aqui no Brasil muito reflexo, na Europa também, os políticos eles não estão pensando num futuro, não é uma política de Estado, é uma política de TikTok. Então você tem sempre que estar no Reels, você tem que estar com o corte bombando, você sempre tem que estar ali no hype da notícia de um jeito ou de outro, com políticas boas ou ruins. Você tem que estar fazendo hype para ajudar a sua imagem com os seus eleitores. Esses eleitores eles querem cada vez mais respostas simples para problemas complexos. Então, hoje, a resposta simples do presidente americano na questão dos imigrantes vamos deportar todos. E pronto, não tem um pensamento de longo prazo, não tem uma solução. A ação vai crescendo a ação do Estado e diminuindo o problema. Não. A solução vamos fazer o máximo possível agora e depois a gente vê o que acontece. Vamos, se precisar ter conflito, tem. Se precisar quebrar leis, quebre. Se precisar ir contra os direitos humanos, vamos fazer. Por quê? A solução tem que ser imediata. Tem que ser de TikTok. Bateu o Reels, passou para cima, a solução resolveu. Olhou o problema, solução passou o Reels, solução para o problema. E não funciona assim. O Estado não é assim. A vida não é assim. Não é tão rápido. O problema não foi feito imediato. E a solução também não é. É esse o problema. E o que acontece com os Estados Unidos em conflito mediante o resto do mundo? Os Estados Unidos participou de várias guerras. E todas as vezes que os Estados Unidos saiu vitorioso das guerras, o seu Estado, a sua nação estava totalmente focada e convergindo para aquilo, né? O país não estava rachado, o país estava junto para um objetivo. Pearl Harbor fez os americanos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor fez uma comoção nacional muito grande e essa comoção entrou todas as pessoas do país focado em uma coisa só e o país conseguiu entrar na guerra e sair vitorioso. Mais uma vez, 7 de setembro, o país todo se comoveu e aí foi os Estados Unidos na Guerra do Terror, feito o país todo, né, naquela emoção, se juntou para isso. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos conflitos espalhados pelo mundo todo. Israel e Irã, recentemente, nesse final de semana, Irã fez um ataque a Israel através de uma comunicação dos Estados Unidos, que o Israel aceitou que o Irã começaria a ter bombas sujas nos próximos meses, então Israel já se antecipou a isso, e o conflito russo e Ucrânia. Então os Estados Unidos não conseguem nem como grande guardião da sociedade, né? Eles que se colocaram nesse ponto, e o resto do país deixou também, o resto do planeta também deixou isso acontecer. Então hoje eles não têm como dentro de casa construírem uma unanimidade para entrarem numa guerra ou levarem o planeta para um caminho, né? E também não conseguem fazer isso nada do lado de fora. Tem do lado de dentro conflito, do lado de fora conflito, e ninguém mais vê o país como um grande bastião do planeta, um grande líder do planeta. Então, esse conflito da Guerra Civil Americana, ele é real,
está chegando, porém muito disso tem a ver com o presidente, com os seus políticos. Aqui no nosso país, trazendo um pouco para o nosso contexto, nosso país também. Na última eleição, nós votamos em 2 pessoas, lógico, existiam mais candidatos, mas assim, os 2 que contaram, Bolsonaro e Lula, não fizeram nenhuma proposta para o país. Você não teve discussão de propostas, você teve discussão para a rede digital, você teve discurso de TikTok nos debates e cada um fazia seu corte. Então, assim, aqui nós trazemos sempre artigos científicos sobre todos os assuntos da área de humanas, alguns mais controversos, alguns artigos mais controversos, alguns artigos mais matemáticos e mais com dados, mas a gente traz artigos. Para quê? Para desenvolver o seu senso crítico. E algumas vezes eu também falo algumas das minhas opiniões baseadas no que eu estou lendo, nos artigos que eu estou vendo e algumas das minhas interpretações. Esse é um desses vídeos, certo? Então eu quero agradecer, deixa o like, se inscreve e muito obrigado.